Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos na Confissão de Fé de Westminster, né? Então, nossos irmãos vão projetar ali o nosso material visual para nos ajudar. O tema da série é Nossa Fé Comum. Você já sabe a razão pela qual escolhemos esse tema. E nós já caminhamos aí por 4 capítulos. Você sabe que a Confissão de Fé está dividida assim em capítulos. E no capítulo 1 nós estudamos da Escritura Sagrada, ou seja, o que os presbiterianos acreditam acerca da Escritura. Capítulo 2, nós vimos o que os presbiterianos creem a respeito de Deus e da Santíssima Trindade. Depois, no capítulo 3, vimos o que os presbiterianos creem a respeito do eterno decreto de Deus. E agora estamos no capítulo 4. Começamos na semana passada a ver como é que os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, como é que eles articularam a fé presbiteriana, a fé da nossa tradição, a respeito da criação. Então, estamos estudando o capítulo 4. Capítulo 4 da Confissão de Fé é um capítulo curtíssimo. Ele só tem 2 parágrafos, não é? Apenas 2 parágrafos. Na semana passada, nós analisamos o primeiro parágrafo do capítulo 4. Hoje, nós vamos olhar para o segundo parágrafo do capítulo 4, que trata da criação. Então, está aí o segundo parágrafo, e eu vou ler para que os irmãos tomem conhecimento do enunciado desse parágrafo. Diz o seguinte: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Se você esteve aqui na quarta-feira passada, você vai se lembrar que no primeiro parágrafo do capítulo 4, a Confissão de Fé trata da criação de todas as coisas. No segundo parágrafo, trata da criação do ser humano. Então, o capítulo 4 da Confissão de Fé, repito, é um capítulo curtíssimo, 2 parágrafos. Um parágrafo sobre a criação de todas as coisas e um parágrafo sobre a criação do ser humano. Não é difícil a gente perceber essa lógica, porque o ser humano é a coroa da criação de Deus. O ser humano é a criatura que foi trazida à existência de uma maneira especial.
Por isso, os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé dedicam um parágrafo à criação do ser humano é, separadamente, porque o ser humano, das criaturas de Deus, é aquela criatura diferenciada, porque foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano é igual a todas as demais criaturas em certo sentido, mas ao mesmo tempo ele é distinto de todas as demais criaturas, porque ele traz em si a imagem de Deus. Então, por isso, um parágrafo dedicado somente à criação do ser humano. Então, vamos analisar este segundo parágrafo, não é? Sobre a criação do ser humano. Vamos lá. Primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção é que os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé diz que depois de ter Deus feito as demais criaturas, ele criou o homem. E diz que ele criou o homem macho e fêmea. Ou seja, ele criou o ser humano e fez o ser humano de dois gêneros distintos: um ser humano macho e um ser humano fêmea. Esta é a nossa crença à luz da Escritura. A pergunta é isso que a Bíblia ensina sobre a criação do ser humano? Obviamente que sim. Nós já temos visto que a confissão de fé está simplesmente articulando de maneira tópica, organizada, o conteúdo da Escritura. E aqui, nesta afirmação, ao dizer que Deus criou o homem macho e fêmea, os nossos irmãos estão reverberando, ecoando o ensino bíblico de Gênesis 1, 27. Alguém pode ler para nós Gênesis 1, 27 em alto e bom som? Veja aí na sua Bíblia que depois de trazer à existência todas as demais criaturas, no início do capítulo deixa isso claro, criaturas do reino vegetal, animal, não é? Mineral. Deus traz à existência a criatura humana. E aí diz que Deus criou o homem, conforme deliberado no verso 26, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. E diz: homem e mulher os criou. Há um detalhe nesse versículo que ele não é percebido na tradução do hebraico para o português. Nós cremos que quem escreveu essas coisas foi Moisés, e Moisés, quando escreveu esse texto, ele usou duas palavras distintas nesse versículo que acaba sendo traduzida as duas por uma mesma palavra no português. Quando Moisés escreveu, criou, pois, Deus o homem, é uma palavra em hebraico. Depois ele diz, homem e mulher os criou. Mais uma vez a tradução é homem.
mas a palavra no original é uma outra palavra distinta da primeira, que é traduzida por homem. Então, nós temos duas vezes aí nesse versículo o substantivo homem. Mas no original são dois substantivos distintos. Quando Moisés escreveu, criou, pois, Deus o homem, o termo hebraico é Adam. Criou, pois, Deus Adam. O segundo termo que é traduzido por homem não é Adam, é Ish. Ish, Ishá, homem e mulher os criou. Então, uma tradução para fazer a distinção talvez pudesse ser a seguinte: criou, pois, Deus a humanidade. Então, o primeiro homem aí é homem no sentido genérico, ser humano. Criou, pois, Deus o ser humano. Como é que Deus criou o ser humano? De dois tipos, macho e fêmea. Homem e mulher os criou. Está claro aí que a estrutura dada pelo Criador ao ser humano na sua criação é uma estrutura binária. Homem e mulher os criou. Então, prestem bem atenção. Esta é a nossa crença, é assim que a Bíblia ensina, é assim que nossa tradição acredita, é assim que os presbiterianos veem a criação do ser humano e vê o ser humano hoje. Aqui a gente pode perceber a importância de estudar esse documento, a Confissão de Fé de Westminster. Porque às vezes a gente fica pensando, puxa vida, o que eu posso aprender com um documento que foi escrito no século XVII? Será que um documento escrito lá na Inglaterra, um texto escrito lá na Inglaterra, no século XVII, tem alguma coisa para ensinar para nós, não é? Que estamos vivendo no século XXI, aqui no Brasil? Às vezes a gente tem uma certa rejeição com coisas antigas, mas nesse caso, é claro que há certas coisas que é melhor você ter uma versão mais recente, não é? Ter uma versão mais recente. Eu espero que o cirurgião que vai me operar tenha lido as últimas publicações a respeito do assunto, não é? Então, nesse sentido, é melhor a atualização. Mas nem tudo que é antigo é inútil ou ruim. A gente tem essa tendência de menosprezar ou desprezar coisas antigas. Mas aqui a velha palavra de Deus, e a gente não pode esquecer disso. É a velha palavra de Deus que não passa, que é atual e que tem sempre o que nos ensinar. Irmãos, esta verdade, esta crença nossa é atualíssima, extremamente útil nesses dias nossos, porque esse ponto da nossa fé está hoje em franco ataque pela nossa cultura no Ocidente. E mais do que nunca, essa nossa convicção sobre o ser humano precisa ser ensinada, pregada, proclamada nesse nosso tempo. Porque, vejam bem, deixe-me mostrar as implicações, só para você ter uma ideia da utilidade de se estudar a nossa fé e essa formulação da nossa fé.
algumas implicações desse único ponto para o nosso tempo. Por exemplo, até meados do século XX, as expressões sexo e gênero eram expressões usadas de maneira intercambiável. Eram sinônimos. Você ia preencher lá um formulário com seus dados, sei lá, no banco, fazer a sua matrícula em algum curso, tirar documento. Alguns desses formulários vinham lá perguntando qual é o seu sexo. Outros vinham perguntando qual é o gênero, não é? Masculino ou feminino, porque é o que o formulário queria saber. Qual é o sexo? Masculino ou feminino? Qual é o gênero? Mesma coisa, masculino e feminino. Então, esses dois conceitos, esses dois termos, eram usados como sinônimos, de maneira intercambiável. Mas os irmãos sabem que, se isso foi assim até meados do século XX, hoje são conceitos distintos. Se você não estiver atento, você conversar com as pessoas, vocês estarão falando de coisas que o outro não entende. Então, hoje, o entendimento da cultura ocidental é de que sexo diz respeito à dimensão biológica nossa, a dimensão anatômica. Então, sexo diz respeito à minha genitália, não é? Se eu nasci homem ou se eu nasci mulher, é a minha biologia, a minha anatomia. Enquanto que hoje, na nossa cultura, quando alguém usa o termo gênero, ele pode estar dizendo outra coisa distinta disso. Gênero tem mais a ver com a minha identidade, são aspectos mais psicológicos, mais sociais, mais culturais. Então, uma coisa é o chamado sexo biológico e outra coisa é a minha identidade de gênero. Então, uma pessoa hoje diz, não, olha, o meu sexo biológico é masculino. Eu nasci com o sexo masculino. Essa é a minha anatomia. É a minha biologia. Eu nasci assim. Mas a minha identidade de gênero é outra. Eu não me identifico. Eu não me sinto masculino. Você certamente já ouviu frases assim, né? Eu sou uma mulher no corpo de homem. Essa é uma frase assim. Eu ouvi essa frase pela primeira vez em 1999. Foi isso. Eu fui para São Paulo no ano 2000. Em janeiro de 2000, eu assumi o pastorado da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Final de 99, eu já tinha decidido a minha transferência, já estava eleito lá, e aí fui a São Paulo para ter uma reunião com o conselho, planejar coisas e tal. E o pastor que me antecedeu me chamou e disse, olha, há uma família na igreja e os pais me pediram que eu comunicasse a você o fato. Então havia um rapaz na igreja chamado Carlos e que teve um problema de identidade de gênero e passou por uma experiência de mudança de sexo. E a expressão que o colega usou, falou, olha, o que ele diz é que ele era uma mulher no corpo de homem. Isso em 1999, primeira vez que eu ouvi esse entendimento.
Então, preste bem atenção. Essa é a nossa cultura. Esse é o nosso tempo. É nessa cultura que Deus nos chamou para pregar o evangelho, para testemunhar, para amar as pessoas. Então, olha só como é que a nossa confissão de fé toca num assunto extremamente atual. E veja bem, essa distinção, esta clivagem que a nossa cultura tem feito entre sexo e gênero, coisa que não havia até há pouco tempo, era tudo a mesma coisa, traz um outro conceito para o debate público, que é o conceito da disforia de gênero. Esse é o problema que aquele jovem lá da igreja, e hoje vive nos Estados Unidos, ele fez a cirurgia, mudou o nome, mudou a documentação toda e tal. Toda a documentação não é mais Carlos, hoje ele é Carol, e mudou tudo. Então, ele tinha um problema de disforia de gênero. Esse é um outro termo do nosso linguajar contemporâneo que diz respeito a esse ponto da nossa fé. O que é disforia de gênero? É quando a identidade de gênero, como eu me sinto, não é compatível com o sexo biológico. Então, a pessoa nasce com o sexo biológico, mas ele não se sente, o modo como ele se vê, o modo como ele se entende, o modo como ele se sente é incompatível com a definição biológica da sua sexualidade. Então, o pessoal chama isso de disforia de gênero. O que eu estou fazendo aqui, irmãos, é só constatação para mostrar a vocês a atualidade e a importância da gente estudar a confissão de fé, não é? Que está tocando num assunto assim muito atual. Aliás, deixe-me dar um spoiler aqui. Um dos cursos que a nossa escola dominical vai oferecer o ano que vem é um curso sobre teologia do corpo. Essas coisas serão estudadas. É uma teologia do corpo, muito importante. E aí você vai estudar muitas coisas. Vai estudar, por exemplo, sobre cremação ou sepultamento. A teologia do corpo tem que tratar disso, não é? Questão da vestimenta. Tem uma aula, um capítulo sobre o corpo vestido. Então, é só um spoiler aí para despertar o seu interesse, não é, para um dos cursos. Não. Teologia do corpo é o entendimento bíblico, não é? Do corpo. Não. A disforia de gênero é uma incompatibilidade, uma desarmonia entre o que a pessoa é biologicamente em termos de sexo e como ela se sente. Então, hoje há muito disso. A pessoa que nasceu com o sexo masculino, mas ela diz, olha, eu não me sinto masculino. No meu corpo, na minha biologia, eu sou masculino. Na minha alma, eu sou feminino. Então, há uma desarmonia, há uma disforia, não é? Não há compatibilidade em como eu me sinto e como eu sou fisicamente. Entendeu? No corpo, eu sou masculino, mas na alma eu sou feminino. Então, não, isso aqui é... sim, você falou ideologia. Ô, Ildei, me desculpe.
Exatamente. Alguns acham até que não é uma ideologia, mas é isso mesmo. A nossa cultura abraçou um entendimento sobre essas coisas, que tem muitas ramificações, não vem ao caso agora. Ano que vem talvez a gente lide com isso mais profundamente. Mas o meu ponto aqui é só mostrar como é que a nossa confissão de fé toca no assunto muito importante. Como é que a cultura, como é que a ideologia, o pensamento da nossa cultura sobre esse assunto resolve essa desarmonia, não é? Resolve essa desarmonia pelo transgenerismo, que é a mudança do sexo, ou seja, a solução da cultura para essa incongruência é o transgenerismo, que é hoje com um leque enorme de opções, não é? Não apenas a opção binária, masculino ou feminino, mas hoje a cultura diz que há um leque enorme. Mas o que é o transgenerismo? É a tentativa de solucionar essa disforia, essa desarmonização que a pessoa experimenta por meio de tratamento cirúrgico, hormonal, que é uma proposta para solucionar essa desarmonia, essa angústia, esta luta com a qual a pessoa tem que conviver. Ela tem um corpo masculino, mas diz ter uma alma feminina ou vice-versa. Então, irmãos, vejam bem, nós precisamos ter um entendimento claro e uma posição firme a respeito destas coisas, o que nós cremos sobre isso, o que a cultura pensa sobre isso. Nós precisamos entender o nosso tempo, não é? Porque se você não entende o seu tempo, você terá dificuldade de falar ao seu tempo, ministrar ao seu tempo, ajudar as pessoas do seu tempo. Porque prestem bem atenção. Eu não estou dizendo que esse sofrimento, essa dor dessas pessoas não seja uma dor e um sofrimento real. Não é? Porque é assim que a cultura pensa, é assim que as pessoas entendem a coisa. Muitos jovens, muitos adolescentes acabam sendo levados por essa angústia, porque estão aprendendo desde criancinha que gênero é uma coisa, sexo é outra, gênero é uma escolha que eu tenho que fazer e eu tenho que decidir qual é a minha identidade. Nas escolas, os adolescentes estão conversando sobre isso, até lá, adolescente não, crianças lá do fundamental, e a tese é de que você precisa experimentar de tudo para decidir o que você quer ser, porque essa é uma questão de escolha, gênero é escolha, não é? E eu fico imaginando que deve ser uma angústia, uma dor, um sofrimento muito grande. A gente não deve ignorar a dor e o sofrimento desses jovens, desses adolescentes e dessas pessoas. Carregam um fardo muito grande. E se nós não temos uma palavra boa, uma palavra bíblica, essas pessoas vão buscar solução para o problema na cultura, não é? Então,
Ao mesmo tempo que nós temos o Evangelho, o entendimento correto sobre o ser humano, sobre a sexualidade humana, e precisamos ter uma palavra firme sobre esse assunto, a nossa voz, além de firme, precisa ser compassiva, não é? Cheia de compaixão para ajudar as pessoas que estão sofrendo. O ser humano precisa ser visto não apenas como pecador, mas como sofredor. Então, nós temos o remédio, que é a verdade bíblica sobre esse assunto. A verdade bíblica sobre quem é o ser humano nesta questão da sua sexualidade. E se a gente não tiver um bom entendimento, compaixão, nós não vamos poder ajudar as pessoas. E eu estou convencido de que essa demanda ministerial é uma demanda crescente. Nós vamos ter que lidar com isso cada vez mais no nosso tempo, né? Então, tá vendo? A nossa confissão de fé nos ajuda a entender isso, que é o modo como Deus nos criou. Há uma estrutura binária, macho e fêmea. É claro, irmãos, aqui a gente precisa deixar claro também que quando a gente fala de disforia de gênero, nós não estamos falando aqui daquilo que é conhecido como intersexualidade. São coisas distintas, não é? Porque o problema da intersexualidade, que são casos raros, é um problema de outra natureza distinta. Porque intersexualidade são aqueles casos que é de natureza genética, física, de indefinição do sexo da pessoa. Pode acontecer, não é? Esses são os casos chamados de intersexualidade. Há uma indefinição. E aí é caso diferente. Esse caso que nós estamos colocando aqui é o caso de aceitação de uma definição biológica. É diferente. O outro caso é o problema de uma indefinição biológica. São casos raros, acontecem, e a família, sob orientação médica, precisa tomar a decisão, não é? Do procedimento cirúrgico, hormonal, para definir aquilo que estava indefinido. São coisas distintas, não é? Acontece no mundo onde o pecado entrou. Mas eu abri esse parêntese, eu fiz questão de abrir esse parêntese só para mostrar para vocês que esse é um problema atual e que a nossa confissão de fé pontua à luz da Escritura a questão. Ok? Muito bem. Então, como é que Deus trouxe à existência o ser humano? Trouxe à existência o ser humano numa estrutura binária. Existem seres humanos masculinos, seres humanos femininos. É assim que Deus estruturou essa sua criatura feita à sua imagem e semelhança. Mas os nossos irmãos lá de Westminster, na Inglaterra, eles articularam também a criação do ser humano, não apenas nessa estrutura binária,
mas também como uma unidade psicossomática. O ser humano é uma unidade com uma dimensão material e uma dimensão imaterial, não é? Tá aí, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Então, quando você olha lá para a Bíblia para entender como é que foi que Deus trouxe essa criatura à existência, essa criatura especial, o ser humano, a Bíblia diz que ele foi formado do pó da terra. E o Senhor lhes soprou nas narinas, e ele, o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Então, há uma dimensão material no nosso ser e há uma dimensão imaterial. Irmãos, isso também é muito importante, porque há muita confusão hoje e muito da nossa cultura é por não entender ou não admitir que nós somos uma unidade psicossomática. Porque qual é o entendimento? O entendimento é de que nós somos seres que possuem um corpo. Por exemplo, um dos slogans do movimento feminista dos nossos dias, sobretudo em questões de aborto, mas e também de sexualidade, o slogan é: meu corpo, minhas regras. Então, eu tenho um corpo e eu faço dele o que eu bem entender e ninguém tem nada com isso. Essa é a ideia. Mas qual é o pressuposto? O pressuposto é de que eu tenho um corpo. Segundo o entendimento da nossa tradição, à luz da Escritura, nós não temos um corpo. Mas, reverendo, nós não temos um corpo? Nós não temos um corpo. Nós somos um corpo. Percebe? Não é que você tem um corpo. Não é que você tem uma alma. Você é um corpo. Você é uma alma. Você é um ente que possui duas dimensões de si mesmo e que estão unidas de uma maneira indissolúvel. Não há como separar corpo e alma, a não ser numa condição de anomalia, que é na morte. Isso é anomalia. É uma existência anômala. Mas o ser humano é uma unidade psicossomática. Esse é o entendimento da Escritura. Psicossomática é uma expressão que une as duas dimensões. Psique é uma expressão grega para alma. Soma é uma expressão grega para corpo. A Bíblia vê o ser humano como uma unidade psicossomática. Por exemplo, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Coração alegre faz o rosto ficar bonito. O contrário é verdade. O coração abatido descai o semblante. A tristeza é da alma.
mas reflete na cara, no corpo. Não é assim? Não tem como você sentir algo só na alma ou só no corpo, porque você é uma unidade, é tudo junto, misturado. É você, não é? Ninguém abraça o seu corpo. Você não fala assim, olha, o fulano abraçou meu. Não, o fulano me deu um abraço, ele abraçou a mim. Meu corpo sou eu, não é? Meu corpo sou eu. Não há como fazer esta ruptura, não é? É por isso, é por isso que no nosso entendimento, no entendimento bíblico, como nós somos esta unidade psicossomática, você não deve dar o seu corpo a menos que você tenha dado, entregue à pessoa a sua existência, o seu ser completo. Percebe? Por isso é que, por exemplo, sexo casual é antibíblico. Eu não tenho como entregar meu corpo sem entregar o meu ser completo. Eu entrego o meu corpo a uma mulher a quem eu dei a minha existência. Não apenas o meu corpo. O meu ser completo é dela. Percebe? Então, almas racionais, imortais, e dotou-as de inteligência, retidão, perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Então, segundo a nossa tradição, Deus criou-nos a sua imagem e semelhança. Isso significa que ele comunicou ao ser humano atributos, qualidades que são divinas. É claro que os nossos pais na fé não fazem uma lista de atributos aí que seja exaustiva. Mas eles colocaram algumas aí, não é? Racionalidade, imortalidade, inteligência, santidade. Estas características que há no ser humano são atributos divinos que são comunicados a nós. É isto que comunica ao ser humano dignidade. Por exemplo, essa é uma das incongruências da nossa cultura. O Jethro é da área do direito e pode até nos ajudar. Mas existem certos crimes que, cometidos contra criaturas inferiores, são tratados no ordenamento jurídico nosso com maior rigor do que um crime cometido contra uma pessoa humana. Sabiam disso? Se você cometer aí um crime ou maltratar ou matar um animal qualquer, eu não estou aqui defendendo maus tratos aos animais, não. Eu só estou mostrando uma incongruência, não é? Às vezes, maus tratos a uma pessoa humana é tratado com menor rigor, menor severidade. O nosso entendimento é de que o ser humano tem uma dignidade tal que todo ser humano, qualquer que seja, independentemente da sua cor, independentemente da sua posição social, do seu nível socioeconômico, ele precisa ser tratado com dignidade e respeito. Por quê? Porque ele é imagem de Deus. Já pararam para pensar? Olha quanta coisa do nosso tempo nós estamos pontuando aqui. Racismo está aí
na pauta do dia, não é? A nossa tradição, o nosso entendimento do ser humano nos dá uma base sólida para tratar dessas coisas e nos posicionar. Então, o que comunica dignidade ao ser humano não é a cor da sua pele, não é a sua posição social, não são os seus diplomas. O que comunica dignidade a ele é o fato de ser imagem de Deus. Lembra que Tiago fala disso, não é? Que não é bom que nós usemos a língua para bendizer a Deus e maldizer o nosso próximo feito à imagem de Deus. Tiago diz, isto é uma incongruência, é uma inconsistência. Como é que a língua que elogia Deus maldiz o retrato dele, que é o ser humano? Não faz sentido, Tiago diz. Isto é uma inconsistência. Se você trata com honra a Deus, com dignidade a Deus, você deveria tratar o outro também com honra e dignidade. Por quê? Porque ele é cópia de Deus. Deus é o original, ele é a cópia. Então, se eu trato o original com respeito, eu tenho que tratar com respeito aquele que é cópia de Deus. Percebe o que significa ser imagem de Deus? Então, nós cremos que Deus nos fez assim e nos comunicou atributos dele. E ao comunicar atributos dele, ele nos comunicou também a dignidade dele. Agora veja bem, olha quanta coisa os nossos pais na fé colocaram nesse enunciado sobre a criação do ser humano. Um dos atributos que eles acabam salientando aí, e é extremamente importante, é o fato de que ao criar o ser humano, Deus imprimiu no coração do ser humano a sua lei. O que isso significa? É que todo ser humano, por ser imagem de Deus, é um ser moral. O ser humano, ele possui moralidade porque ele é imagem de Deus. O que isso significa? É que o ser humano, ele faz distinções morais entre o que é moralmente aceitável e moralmente inaceitável. O que é moralmente correto e o que é moralmente incorreto. Então, isso é o que a Bíblia chama de lei de Deus impressa, escrita no nosso coração, no coração do ser humano. Ou seja, as outras criaturas, elas não são seres morais. Elas não fazem distinção entre o que é moralmente correto e moralmente incorreto. Cachorro, o gato, o cavalo, não, eles não reagem, não fazem estas distinções morais. E o ser humano faz esta distinção moral. É claro que o nosso senso moral, como tudo mais em nós, está estragado, corrompido pelo pecado. Todavia, está lá, ainda que distorcido, ainda que estragado, mas está lá o senso moral. Deixe-me dar um exemplo para você. Eu já dei esse exemplo aqui em outras situações. Sujeito compra, vai lá na boca de fumo, compra droga do traficante
e promete pagar dia tal. Assumiu o compromisso. Olha, dia tal eu pago. Chega no dia tal, o sujeito não cumpre a palavra. Não, não paga o que prometeu pagar. O traficante manda cobrar mais uma vez. Não paga, vocês sabem como é que essa história pode terminar, não é verdade? Quando o traficante faz alguma coisa contra o seu devedor, o que ele está demonstrando? Senso moral. Ele está dizendo que a palavra tem que ser cumprida. Quem deve tem que pagar. É claro que um senso moral todo torto, todo errado, não é? Sem nenhuma correção de justiça, mas está impresso no ser humano. Por exemplo, a Bíblia fala que pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não amam a Cristo, pessoas que não conhecem a Bíblia, agem muitas vezes com correção moral por causa desta lei impressa no coração. É essa a explicação que a Bíblia dá. Por que é? Por que é que o sujeito que é ateu, não crê em Deus, honra a sua palavra, é confiável, é trabalhador, muitas vezes generoso? Por que essas pessoas agem com correção moral? A resposta bíblica é porque Deus imprimiu a sua lei no coração deles. Paulo diz que, por causa desta impressão da lei de Deus no nosso ser, é que a gente tem aquele negocinho assim, aquela vozinha que fica, às vezes, aprovando a gente e, às vezes, condenando a gente. Consciência. Já viu isso? Você sabe o que é isso, não sabe? Quando a gente faz coisa errada, fica uma vozinha acusando a gente. Olha, você não devia ter feito. Ó, a gente perde o sono, né? Fica carregando aquele peso. Por que a gente sente assim? Por causa da imagem de Deus em nós. Lembra dessa passagem? Eu acho até que eu anotei essa passagem aqui. Ó. Olha aí, Romanos 2, 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. Por favor, Carlinhos, pode ler. Hoje nós não estamos transmitindo, não precisa nem levar o microfone para você, não. Olha, é isso que ele está dizendo, Carlinhos. Ó. Quando os gentios, isto é, os ímpios, os incrédulos, os ateus, quando eles procedem com correção, eles não têm lei, isso é, não têm a escritura. Mas embora não conheçam a escritura, embora não amem a Deus, eles muitas vezes agem com correção. Quando eles fazem isso, que explicação que Paulo dá para esse fato? Eles têm noção de certo e errado. Eles têm noção de correção moral e incorreção moral. Então, eles não conhecem a Bíblia, não tem lei fora deles para os orientar. Mas eles mesmos servem de orientação porque eles têm senso moral. Continua lendo. Paulo está dizendo, essa atitude deles mostra que a lei de Deus foi inscrita no coração deles, foi gravada, ou seja, na estrutura humana, isso está impregnado no ser humano. Continue lendo. Ele está dizendo,
É por isso que a gente tem aquela vozinha da consciência que ora nos denuncia, ora nos aprova, não é? Ora nos denuncia, ora nos aprova. Então, é isso que Paulo diz, e certamente o que os nossos irmãos do passado estão fazendo aí é reverberar o ensino de Paulo, não é? Então, como é que Deus nos fez? Uma estrutura binária, macho e fêmea, nos fez parecido com ele, nos comunicando atributos que são dele e imprimiu no nosso ser a sua lei moral. Por isso, o ser humano é um ser moral. Ok? Oi. 1, 20 e 21. Leia aí, leia aí. Tem a ver sim, Ildei. Aqui no Romanos 2, Paulo está dizendo que o ser humano, quando se comporta de maneira correta, moralmente falando, ele o faz se não tem conhecimento de Deus, não tem o Espírito de Deus, não tem Cristo no coração, ele o faz com correção por causa da impressão da lei de Deus nele. Agora, o capítulo 1 está dizendo que esse fato de ter a lei de Deus impressa em nós e ter no mundo de Deus as impressões digitais de Deus, são evidências da existência de Deus. Conhecemos os atributos de Deus em nós e no nosso entorno. Paulo está dizendo, esse fato é base para Deus nos condenar. Ou seja, esses homens são indesculpáveis. Ninguém pode alegar ignorância. Não é? Há um ateísta, um neo-ateísta. Como é que é o nome dele, Lucas? Ajuda aí. Ai. Richard Dawkins. Acho que é Richard Dawkins que disse isso que eu vou dizer agora, né? Ele diz que quando se encontrar com Deus, ele vai dizer, eu não tive evidências. Faltou evidências. O senhor me desculpe, mas eu não tive evidências. Tolice. Tem evidências de sobra, não é? Quer dizer, todas as vezes em que ele agiu com correção moral, todas as vezes que ele condenou o erro no outro, não é? Ele estava tendo contato, evidências de que ele está num mundo moral e que há um ser moral que governa esse mundo. Então, o Richard Dawkins é que diz que quando se encontrar com Deus, ele vai dizer, olha, me desculpe, mas eu não tive evidências. Então, tolice, tem evidências de sobra, né? Ninguém pode... Mas é zombaria da parte dele, né? Mas a pessoa traz consigo isso. Mas o que Paulo diz? Paulo diz que eles têm esse conhecimento de Deus. Ele sabe de Deus. Mas ele suprime. Como se fosse possível, né? Você já brincou na piscina com uma bola, que você submerge a bola assim,
e ela faz força para vir à tona. Você tem que empurrar ela lá para fundo e ela faz força. Então, esse senso da divindade que está em nós, ele vem à tona. Ele vem à tona, mas os seres humanos tentam suprimir isso. Eles não querem admitir, e eles fazem força para suprimir isso. Porque admitir, eles têm que adorar, não é? E eles não querem abrir mão da sua autonomia. Na minha vida, mando eu. Então, há um esforço para suprimir isso, Paulo diz. Eles têm conhecimento de Deus, mas eles suprimem. Estou me lembrando aqui, para terminar, que o nosso tempo já esgotou, de um outro ateu, o dono daquela daquela agência de publicidade, Washington Oliveto. É um publicitário muito conhecido no Brasil. Eu morava em São Paulo quando Washington Oliveto foi sequestrado. Os bandidos pegaram ele lá, ele ficou um tempão no cativeiro, né? E depois que ele foi liberto, não sei se pagou lá o resgate, como é que foi, ele foi liberto, aí ele convocou lá a imprensa, me lembro direitinho, lá na FAAP, é uma faculdade, uma universidade que tem lá em São Paulo, convocou a imprensa para dar uma entrevista lá e relatar a experiência dele no cativeiro. Teve uma coisa que ele falou que eu não me esqueci nunca. O Washington Oliveto disse, que ele falando assim, que, rapaz, olha, muito triste, cativeiro, viu? Eu tinha dia que eu achava que ia morrer, não ia passar daquele dia, uma angústia muito grande e tal. Ele contando e tal. E a certa altura ele falou assim: olha, eu só não orei, eu só não rezei. Tinha dia que estava à vontade, sabe? Mas eu tinha que ser coerente, eu sou ateu, né? Tinha dia que estava à vontade. Quer dizer, algo nele acreditava na existência de um ser superior. Tinha dia que eu tinha vontade, mas eu tinha que ser coerente, né? Então, ele suprimia aquele desejo, não é? Em outras palavras, ninguém é naturalmente ateu. O cara, para ser ateu, tem que fazer força. Ele tem que suprimir algo que está no ser dele. Ele não é naturalmente ateu, não é? Existe esforço, porque você tem que. Deus, Calvino chamou isso de sensus divinitatis, ou sensus religiones, expressões latinas para lá, senso de religião, senso da divindade. Se você for numa tribo primitiva, que não teve nenhum contato com civilização, você vai encontrar lá algum tipo de religiosidade. Toda torta, toda estranha, mas algo no ser humano clama por transcendência. Não é isso que Eclesiastes diz? Que Deus plantou no coração do homem a eternidade. Nós temos sede de transcendência. Eu, pessoalmente, acho que é isso que leva os caras para a balada, para a experiência com droga. É uma maneira de transcender. É uma transcendência. Ele precisa transcender. Nós temos sede de transcendência, não é? Então eu creio que a experiência com droga, a balada do final de semana, é uma maneira de transcender. Ok? Oi? Aham.
alegar ignorância. Pois é. É, eu não sei qual é a base aí, mas na nossa relação com Deus isso está muito claro. Deus, a ignorância não me torna aceitável diante de Deus, até porque a ignorância não procede. O problema do ser humano não é falta de informações, o problema é moral. Ele sabe que Deus existe, mas ele é contra. Só isso. O problema não é falta de informação. O problema não é aqui, ó, cognitivo. O problema é aqui, ó, coração. Por isso que na evangelização, o senso divinitatis é o ponto de contato com o incrédulo. Você não precisa ficar argumentando para provar que Deus existe. Pode falar de Deus para ele, que ele sabe que existe. Você tem ponto de contato com ele. Pode falar. Pode falar com ele que ele sabe do que você está falando. Ele pode argumentar contra, pode. Mas no fundo, ele sabe. No fundo, ele sabe. Então, há um ponto de contato com o incrédulo. Ele sabe do que você está falando.